A Irlanda está indo ladeira abaixo, mas o lado bom é que os irlandeses também estão despertando. Tenho alguns vídeos chocantes para compartilhar com vocês. Então, olhem isso. Agora, há mais muçulmanos na Irlanda do que falantes tradicionais do irlandês. Reflita sobre isso. Este é Michael. Acho que o nome dele é Michael alguma coisa. Ouçam o que ele diz. Agora, há mais muçulmanos na Irlanda do que falantes tradicionais do irlandês, e eu quero mostrar este vídeo para vocês. Estes são centros islâmicos na Irlanda. Graham Linehan disse que é como no jogo Civilization, onde um dos lados está prestes a alcançar a condição de vitória religiosa. Uau! Esta é a Irlanda. Para te dar outro exemplo de como a imigração para a Europa é extrema. Então as pessoas sabem que isso não é normal? Há mais imigrantes na cidade de Berlim, só na cidade de Berlim, do que em todo o país da China. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Berlim, do que em todo o país da China. Então, a cidade de Berlim tem mais imigrantes do que toda a China. Na Irlanda, a nossa população nascida no exterior está em torno de 20%, temos 26 condados. Isso é como entregar 5 condados para populações estrangeiras. E isso continua crescendo, a menos que algo seja feito. A imigração para a Europa está alta demais. Isso precisa ser revertido. Essa é uma forma educada de dizer isso. Uau. Isso foi bem chocante. Há mais estrangeiros em Dublin do que em toda a China. E a China não é pequena, é o segundo país mais populoso do mundo. Alguns diriam que Samoa também é, de certa forma, um centro de negócios mundial. Mas quantos estrangeiros vão para lá para resolver negócios por motivos empresariais? Isso é chocante. A Irlanda é minúscula. Peço desculpas a todos a quem eu disse que a teoria da grande substituição era uma teoria da conspiração. Agora vejo que não é conspiração. Talvez não houvesse um plano inicial. Eu não sei. Quanto mais eu olho, quanto mais eu investigo isso, mais faz sentido. Talvez isso seja uma racionalização depois dos fatos. Há esse elemento, mas é irrelevante, pessoal. Em vez de a gente dizer, olha, sabe de uma coisa? Eu estava certo e minha teoria da conspiração acabou se provando correta. É irrelevante. O que importa é que isso está acontecendo. E as evidências são inegáveis. Olhem para isso. Ok, então patriotas católicos da Irlanda bloqueiam marcha muçulmana até o histórico GPO em Dublin. Muçulmanos tentaram demonstrar força, mas patriotas irlandeses os enfrentaram declarando: esta é a nossa Irlanda e nós a defenderemos. Você deveria. Não tem áudio. Não tem áudio, não tem áudio. Então é isso. Então tem alguns muçulmanos só andando. Por que que eles fazem isso? Por que que você tem que fazer isso em um país estrangeiro? Por que que as pessoas vão confrontá-los? Como você pode ver, esses irlandeses, esses patriotas irlandeses estão aparecendo e eu não sei o que eles estão cantando. E parece que os irlandeses progressistas não vão fazer nada a respeito. São os cristãos irlandeses católicos, eles é que vão agir. Olha isso. Isso é Dublin, Jihad em Dublin, Irlanda. Não, Belfast, Dublin e Cork, certo? Muçulmanos divulgam o Islã em público. Vi um vídeo em que cristãos foram proibidos de pregar em um país muçulmano, não sei onde, mas aqui permitimos que eles preguem. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos. Não, desculpe. Então você sabe como os muçulmanos não têm permissão para. Desculpe, você sabe que não muçulmanos não podem pregar o cristianismo, hinduísmo ou outras religiões não islâmicas em países muçulmanos. Nenhum país muçulmano permite isso. Eu tenho um vídeo onde um cristão estava pregando o cristianismo para um homem muçulmano em algum lugar dos Estados Unidos. E um homem muçulmano chega e diz: não, você não tem permissão para pregar na América. Portanto, o ponto é que todos os nossos países ocidentais permitem isso. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a todos. Estamos em Cork, Irlanda, após viajar de Dublin e também de Belfast. Já passamos por 3 cidades. Com o apoio de vocês, viajamos pela Irlanda e distribuímos cópias gratuitas do Alcorão para todos. Se quiserem apoiar o Dawah, acessem justmuslim.org ou façam uma doação por transferência bancária. Se você comentar como vem, há pessoas recebendo de nós cópias gratuitas do Alcorão hoje. Então, como vocês podem ver, pessoal, distribuímos cópias grátis do Alcorão ao público. Tudo isso foi graças à ajuda de vocês. Subhanallah, que Allah recompense os irmãos da Irlanda, Dublin e Belfast. Então nós permitimos isso. Sim, você permite isso. Você deixa eles pregarem. Você deixa eles criarem enclaves. Você faz tudo. Você faz tudo por eles, mas nunca ficam satisfeitos. É assim que a humanidade funciona. Você pode dar a eles o sol e a lua, e mesmo assim eles não vão ficar satisfeitos. Escuta isso.
Uma mulher muçulmana negra na Irlanda reclama do excesso de pessoas brancas. Diz que para onde olha num país branco só vê brancos e que deveriam ir para a lua ou homas. Quando ouvi esse número pela primeira vez, fiquei chocada, mas não surpresa. Durante toda a minha educação na Irlanda, nunca tive uma professora que se parecesse comigo, mas desenvolvi uma grande implicância quando as pessoas decidem culpar o Gaeltacht por isso. Posso afirmar que o Gaeltacht é uma barreira para minorias étnicas entrarem no magistério, mas, na minha opinião, não é a principal. Se fosse assim, haveria mais pessoas de minorias étnicas dando aulas no ensino médio, já que lá não há essa exigência do Gaeltacht. Estou supondo que Gualga seja algum tipo de sistema que determina suas habilidades, capacidades e proficiência para ensinar. Eles têm que, é claro, desafiar o status quo existente. Seja lá o que for. Reclamar de racismo, dizer que estão sendo marginalizados. O sistema é manipulado contra nós, e os esquerdistas de coração mole vão começar a se desdobrar para agradar. Mas os números são tão baixos quanto no ensino fundamental. Eu definitivamente acho que uma das questões é a representatividade. O currículo só se tornou tão diverso nos últimos anos, e também todos os professores que as crianças e adolescentes veem são brancos. O tratamento dado a alunos de minorias étnicas na educação também é bastante chocante. A educação é chocante. Acho que vai ficar ainda pior se eles entregarem as rédeas para você, porque, de novo, se a sua cultura fosse capaz de produzir países bem-sucedidos, você não estaria aqui. Nós observamos isso em tempo real. Ok. Não é mais uma discussão filosófica. Não precisamos esperar um acadêmico escrever sua tese de doutorado. Eles farão isso com o tempo, talvez em 20 anos agora. Vemos isso em tempo real. Culturas inferiores geram sociedades inferiores. E eu não quero dizer inferior como um insulto. Talvez eu não seja tão eloquente, então não consigo encontrar uma palavra melhor, um termo melhor, uma descrição melhor. Talvez, ok, culturas menos desenvolvidas, mas aí eles também vão ter problema com isso. Culturas menos desenvolvidas geram sociedades menos desenvolvidas. A sociedade reflete sua cultura. Existem sociedades que valorizam mais as liberdades individuais. Por isso, o Ocidente é único e não age como uma colmeia. É uma sociedade muito individualista, e é por isso que, para a maioria dos ocidentais, era inevitável que eles olhassem para o outro lado porque somos individualistas. Isso não me afeta. Meu emprego está bem. Estou pagando minhas contas. Está tudo tranquilo. Vou olhar para o outro lado. Mas quando qualquer sistema é contaminado por um sistema estrangeiro hostil, como um corpo sendo infectado por uma doença, não estou falando de pessoas. Estou falando de ideias. Mais cedo ou mais tarde, o corpo todo vai perceber, mesmo que tenha sido só uma mordida no dedo. Vai acontecer, você vai notar, pode ter febre. E é aí que você diz: eu preciso fazer algo a respeito. É exatamente isso que está acontecendo com as nossas sociedades. O mundo ocidental criou a melhor civilização conhecida pela humanidade. Ponto final. Quem disser o contrário, dane-se. Não estou interessado. Mas havia alguns indicadores claros. O individualismo é um deles, por isso muitos ocidentais ainda têm dificuldade em não tratar essas pessoas como indivíduos, porque isso está no DNA do Ocidente. Nós celebramos desempenhos individuais, genialidade, histórias de quem saiu da pobreza e enriqueceu. Sem clã, sem nada disso. O sistema de clãs, o tribalismo, acabou. Isso deu origem à genialidade individual. Você não vê isso, ou nessa escala, em outros países. Na verdade, é muito raro ver esses exemplos. Por isso você vê pessoas como mentes indianas brilhantes que vêm ao Ocidente e se destacam. Eles se tornam CEOs e tudo mais, conseguem ter muito sucesso individualmente, mas é um desafio para eles terem sucesso em seu país de origem, porque é muito difícil. Devido ao tribalismo, mentalidade de clã, sistema de castas na Índia e obstáculos em países como Paquistão, Somália e Sudão, resumo tudo ao individualismo, que é essencial. A liberdade de expressão é algo único, assim como o individualismo. Por isso, muitos ocidentais têm dificuldade em entender, pois a tendência natural é tratá-la como um indivíduo. E o sistema, se ela respeitasse o sistema, ela seria um indivíduo brilhante. E então, ela poderia subir de posição até o topo. Eu sou um exemplo disso. Bem, eu não sou. Eu não sou um CEO multimilionário, mas sabe, eu já vi tantas pessoas que superaram esses obstáculos, mas eles culpam o sistema, pois essa é a mentalidade tribal deles. Sou negro, por isso isso acontece. Não sou branco, por isso isso acontece. Não acredito nisso porque nunca tive problemas, pessoal. Nunca enfrentei nada assim na minha vida. A Austrália é um dos países mais racistas. Nossos irmãos e muçulmanos confirmam, mas nunca experimentei racismo. Muitos estudantes dessas origens não querem se tornar professores porque tiveram muitas experiências negativas com professores em suas vidas. Vai pra casa. Definitivamente, ainda existe muito preconceito inconsciente por parte de professores do ensino fundamental, do ensino médio e até mesmo de professores universitários. Vai pra casa.
Sempre vou acreditar que a diversidade da sala de aula deve se refletir nos professores. As crianças precisam se enxergar neles. Se você não for brilhante o bastante, não. Já tentamos isso. Nos Estados Unidos, alguns brancos abriram mão dos empregos para cumprir a cota de Day. O mérito deve ser o critério principal. Experiências com as quais podemos nos identificar. E para fazer isso, você precisa melhorar o tratamento dos seus migrantes, ou seja, dos seus Bagarov. Deportação de Bagram, depósito. Como disse, os irlandeses estão reagindo. Veja essa mulher irlandesa viralizando. Vi esse vídeo no X, mas este veio do Facebook. Ouça. Essa mulher confronta homens que ficam vagando por aí, mostrando quanto tempo livre eles têm. Lembro de ver muitos paquistaneses assim, sem nada para fazer. Eles simplesmente ficam juntos e as mulheres evitam passar por lá. É por isso que é uma sociedade patriarcal. Os pais não deixam as filhas saírem porque há homens vagando, algo estranho para os ocidentais, já que mulheres costumavam andar livres. Agora, não mais. Então, uma mulher corajosa, uma irlandesa, se levanta. Claro, todas essas sociedades foram totalmente transformadas com seus valores destruídos de repente. Dançando por aí, desperdiçando. Uau, uau. Uau, uau, eu estou neste país, faço o que eu quiser. Quem é você, sua mulher branca? Este agora é o nosso país. Essa é a atitude. Se tivéssemos o nosso governo do nosso lado, se eu fosse o ditador do meu país, eu mandaria homens grandes com equipamento antimotim, pegariam ele. O que diabos você disse? Primeiro de tudo, não diga isso. Você é um convidado neste país. Não menospreze nenhum cidadão. Ok, essa é a primeira coisa. Você desrespeita meu cidadão, está fora. O nível precisa ser tão baixo assim. Cuide da sua vida. Você está um pouco mais ocupada. No fim, ficou tudo bem. Eu vi um clipe mais longo. Ela saiu e aquelas outras pessoas, elas o puxaram ele de lado. Ele foi corajoso. Olha isso. Olha essa mulher irlandesa fazendo um discurso. Essa mulher está dizendo que o filho dela é uma das 30 crianças em uma turma e ela é a única criança irlandesa. Isso está acontecendo em grande escala e eles estão aumentando, estão acelerando. Isso está acontecendo na Austrália também. Você teve a onda Boris no Reino Unido. Eles se saíram muito bem. Eu percebi que Boris Johnson era um conservador, mas ele era um fabiano. Ele acredita em diluir as culturas nacionais e locais com uma cultura global única. Ele se via como um cidadão global. E o nosso primeiro-ministro Anthony Albanese acabou de receber o prêmio de cidadão global do ano ou algo assim. Eles estão fazendo isso. Eles estão fazendo isso diante dos nossos olhos em tempo real e estão ganhando velocidade. Eu sou de Dublin, mas venho para Maio todo fim de semana. Mas eu queria falar sobre como está a situação onde eu moro, porque vocês ainda não viram o que está por vir. E eu já vi. Onde eu moro, cerca de 85% das pessoas são estrangeiras. Eu posso andar pela rua em qualquer dia, entrar no supermercado e não ouço uma conversa entre irlandeses. Ouço estrangeiros em todo lugar. Minha filha é uma entre 30 crianças na turma dela, e ela é a única criança irlandesa. Ela voltou para casa chorando da escola algumas semanas atrás, porque não entende o que nenhuma das amigas está dizendo. As crianças voltam a falar seus próprios idiomas quando não estão tendo aula. Ela literalmente não consegue entender as conversas ao redor dela. Mas quando o Halloween chegou há alguns meses, no ano passado ela pôde se fantasiar. Desculpe, no ano retrasado ela pôde se fantasiar. Este ano ela não pôde se fantasiar. E quando perguntei à escola o motivo, eles disseram que não queriam ofender ninguém, mas eu não passeio mais no parque durante o dia com minha filha. Eu tenho um cachorro grande e não ando mais sozinha. Eu raramente saio de casa porque onde eu moro é muito perigoso. E essa é a realidade que você enfrenta se não tomar uma atitude. E eu entendo que é realmente difícil, sabe? Ser xingada e passar por todas essas coisas. Mas você precisa se posicionar em nome dos seus filhos e do futuro do país. O país vai... O cenário deste país está mudando completamente. Se você está bem com isso, tudo bem, mas eu não estou, nem para minha filha. Por favor, coloque seus filhos e seu país em primeiro lugar. E não ligue para a opinião dos outros. Sempre disse isso porque me interessei pela política do Reino Unido e achava que seria um ponto de conflito, um campo de batalha. Vai ser o marco zero onde tudo isso vai começar. Mas de vez em quando eu vejo algumas notícias da Irlanda. Eles estão incendiando hotéis. Não estou recomendando isso. Não estou.
Sou apenas um comentarista. Estou observando e analisando isso de uma perspectiva australiana porque tenho o dever de cuidar e educar o meu povo. Então, vamos ver isso. O primeiro mapa que Michael mostrou é como desistir, sei lá, é como 40% do seu país desistindo, entregando para outra pessoa. Isso vai acontecer. Vai haver um movimento separatista em algum momento. O Islã não faz reféns. Então estamos chegando a esse ponto em que os irlandeses vão reunir suas forças em certas áreas. E aí, eu não sei. Eu não sei como isso vai ser. Ouçam essas pessoas. Enquanto tudo isso está acontecendo, eles estão sendo provocados diariamente. Um imã na Irlanda, isso não é na Grã-Bretanha, isso é na Irlanda. Ele afirma à congregação que não muçulmanos devem ser mortos. Alá ordena que os muçulmanos matem cristãos e judeus. Meu Deus, realmente dizem isso? Por que não? Fomos traídos por nossos governos que permitiram isso. Eles criaram essa cultura. Era de se esperar que eles tivessem medo. Se Hitler tivesse tantos agentes no Reino Unido, Irlanda, França e você sabe, todos esses outros países antes da guerra, ele teria dito para eles permanecerem em silêncio, assassinos silenciosos, operações clandestinas. Ele jamais teria sonhado em dizer o tipo de coisas que esses imãs têm permissão para dizer. No Alcorão, capítulo 9, versículo 29, Allah subhanahu wa ta'ala ordena aos muçulmanos que matem os cristãos e judeus. E se eles não se renderem, então terão que pagar jizya. Jizya é basicamente um imposto de proteção. Imposto per capita. Não, Alcorão 9:29 já citei esse verso tantas e tantas vezes. É simplesmente um chamado às armas. Ouça esse aqui, ouça esse aqui. Esta é a Irlanda de novo. No mundo ocidental agora, porque as mulheres não conhecem o valor dos homens no Islã. As mulheres não conhecem o valor. Então, quando eles não estão indo atrás dos infiéis, estão indo atrás das suas mulheres. É por isso que Maomé disse que a maioria dos habitantes do inferno são mulheres. E as mulheres perguntaram: por quê? Ele disse que as manipulou e disse: porque vocês não valorizam seus homens, seus maridos. O mundo ocidental não conhece o valor no Islã para mulheres e homens falam o que falam e dão o que dão. No Islã, os homens são os mestres das mulheres e as mulheres... Imagem. No Islã, o homem é o mestre na relação. No Islã, e obedecer e al-Khaliq al-Bari e al-Sayyid. Isso está chegando. Todos vocês lunáticos woke, de cabelo roxo e usando piercing no nariz, podem odiar a patriarquia ocidental e o homem branco o quanto quiserem. Quando esses caras acabarem com a patriarquia ocidental e a ordem mundial ocidental, esse vai ser o seu futuro. E ensina que a mulher deve sair de casa sem a permissão do marido, e cabe à mulher sair de casa sem a permissão do marido. Você sabe do que ele fala, ele só está avisando. Já dissemos isso várias vezes. É tolice achar que não vai acontecer com você. Está acontecendo em todo lugar. A Irlanda eu acho que as coisas podem esquentar na Irlanda antes de esquentarem na Inglaterra, porque a Inglaterra ou a Grã-Bretanha é muito maior. Mas isso vai acontecer. As coisas não podem continuar assim. E o status quo vai tentar manter o status quo manipulando os nativos. Mas vai chegar um ponto de virada. A autopreservação é a força mais poderosa da Terra nos seres vivos. É a força mais poderosa, a autopreservação. Só precisamos esperar isso acontecer. Em algum momento vai ocorrer socialmente. Individualmente já ocorreu com muitos. Mas a autopreservação, o instinto de autopreservação em nível social está chegando em breve. Isso vai entrar em ação a qualquer dia, qualquer mês, qualquer dia, qualquer ano. Antes de 2030 acabar, nós vamos ver uma grande convulsão em algum país ocidental. Isso vai acontecer.